Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
Pro Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas. Alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. Na Rádio NN, o programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Bem-vindo à capital mundial dos buracos, não é, Edmilson Melo? É, né? É, não? É. Você não tá na Lua, não, você tá em Arapiraca. Seja bem... Tá rindo, né, rapaz? Pois é, se você encontrar uma rua que não tem buraco em Arapiraca, você tira uma foto e manda pra cá, né? Porque, né, a gente dá publicidade aqui, né? Porque, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Antes da chuva, ninguém fez nada. Agora, então, né, ninguém vai fazer porque tá colocando a culpa lá em São Pedro. Né? Que a chuva seja bem-vinda. Você está no programa mais saudável do rádio. Hoje a gente vai receber o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o assunto é um negócio, nome feio danado aqui: síndrome de Cockett. O que é isso? Ou de Cockett? Eu vou perguntar a ele aqui, que eu não sei pronunciar esse nome assim, né? É síndrome de Cockett ou de Cockett, com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, né? Para falar o que é isso, né? Então você pode participar pelo 996398389, salientando que o Saúde em Foco é um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. 4009-6001 para você marcar suas consultas e exames nesse que é um centro de referência nacional com certificação internacional, inclusive. 4009-6001.
é o telefone da Santa Casa. Ô, chuvinha boa, abençoada pra você, né? Em Arapiraca, 12:04. Acerta o seu com o meu aqui. Chuvinha boa, abençoada, que molhe a terra, que traga, né? Que faça frutificar as sementes. Deus sabe por que tá mandando, mas existe um alerta aí da Defesa Civil. Fortes chuvas desde a madrugada, né, de hoje. Então, você se cuide aí, você que mora perto de encostas, fica ligado, fica ligada. Se puder evitar sair de casa, fique em casa, não saia não, né? O trânsito fica conturbado, ruas alagadas, enfim, problemas que nós temos aqui há muito tempo e que infelizmente entra inverno, sai inverno, ninguém resolve nada, tá? Mas é isso aí. Estamos ao vivo aqui para conversar com o doutor Aquiles Lima, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. A síndrome de Cockett, também conhecida como síndrome de May-Turner, é o nome, refere-se à compressão da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita. O trajeto da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita é anatomicamente estreito, ele já é estreito por natureza. Entretanto, em algumas pessoas, este espaço é ainda mais reduzido, levando à compressão, ou seja, levando ao aperto patológico, um aperto que provoca a doença dessa veia e as complicações dela decorrentes. Ao longo do tempo, a compressão da veia ilíaca pode ocasionar varizes na região pélvica, varizes no membro inferior esquerdo e trombose venosa profunda. A gente já falou muito aqui, trombose venosa profunda, a gente já está cansado de ouvir esse nome aqui por conta da Covid-19, né? Então, é um assunto muito interessante que o doutor Aquiles Lima vai trazer pra gente. Vamos chamar o comercial de novo, Edmilson Melo? Vamos lá? O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. 4009-6001 é o telefone da Santa Casa para você marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Aí quando a gente voltar direto, já volta mesmo, direto que nem cantiga de grilo. O síndrome de Cockett é o tema do Saúde em Foco de hoje. Um abraço aqui, meu querido Reinaldo. Sabe o que ele disse, Edmilson Melo, de mim? Ele disse que era um garotinho bom e fazia um programa completo, ó. Né? O cara disse isso de mim. Ligou pra mim hoje, daqui a pouco tempo atrás. Queria lhe parabenizar. Ele disse: você é um garoto que faz um programa completo. Eu disse: obrigado, né? Ele pensava que eu não ia dizer aqui no ar, mas eu disse. Intervalo, eu volto já. Sai daí não. Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu. bem, de volta com o segundo bloco do Saúde. Aliás, é o primeiro que a gente vai direto na cantiga de grila aqui, né? Hoje. Um abraço aqui ao JB, que tá lá em Brasília. Tá frio da boba que tá fazendo aqui em Brasília. Lá em Brasília. Lá em Brasília, né? Aqui que eu tô dizendo é lá. Sim, sim. Ana Paula Caetano, obrigado pela audiência aqui no NN Play. Tá? Você pode assistir também pelo NN Play. Um grande abraço aí ao Reinaldo, tá mandando uma... Ó, rapaz, eu vou dizer um negócio, eu tenho cada tipo de ouvinte.
Sinceramente, Aconteceu, rapaz. Ele manda um negócio aqui, ó. Nossa, não posso mostrar, não. Mostre não. Posso mostrar, não. Deixa isso pra lá. Olha, síndrome de Cockett. O nome é esse, viu, Admilson? Não é coquete, não. Tô pensando que é coquete, Eu vou dizer um analfa mesmo. Tá certo? Síndrome de Cockett ou May-Turner. Doutor, eu tava falando aqui que a síndrome de Cockett, também conhecida como síndrome de May-Turner, refere-se a uma compressão da veia ilíaca esquerda, que eu também não sei que bobo é isso, entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita. Então, vamos traduzir aqui. Uma compressão é um negócio que está pressionando ali, tá? Eu queria saber onde é que fica essa veia ilíaca esquerda, entendeu? E a artéria ilíaca direita. Eu não sabia nem que tinha esse nome nas veias lá. Aqui é muita ciência, viu? O corpo humano é uma maravilha de Deus mesmo. Então, boa tarde, você que está aí na rádio, você que está no programa pela NN Play, acompanha aí pra gente se inteirar mais um pouquinho sobre o assunto de saúde. E André, existe essa síndrome, né? Que é a síndrome porque tem alguns sinais que acompanham essa síndrome, alguns eventos que acompanham esse tipo de problema. Na verdade, é uma alteração anatômica. O paciente nasce com uma anatomia um pouco diferente da do habitual. O normal é que exista um espaço definido entre os vasos sanguíneos que levam sangue para a perna e os vasos sanguíneos que trazem o sangue da perna de volta para o coração. A aorta, ela leva, um vaso sanguíneo mais calibroso, mais grosso, que desce pela barriga, e quando um pouquinho depois do umbigo, ela se divide. E aí, a partir do momento que ela sai de um cano mais grosso e se divide em dois vasos sanguíneos um pouco menos calibrosos, ela se chama de ilíacas comuns. Então, quando vem a aorta, desce e divide em ilíacas. Ao passo que, retornando o sangue, André, as ilíacas se juntam, porque ele está voltando, as ilíacas se juntam das duas pernas, voltando das duas pernas, as ilíacas se juntam e formam a veia cava, que ela vem subindo. Essa é famosa aí. Trazendo o sangue para o coração. Então, esse espaço, olha ali, pronto, quem puder no NN Play, acompanha o desenho, por favor. O vaso sanguíneo vermelho, quando ele bifurca, aí existe a artéria, né? A artéria ilíaca comum, direita e a esquerda. Ao passo que também a veia, que é em azul, ela se junta, né? Vai subindo as duas ilíacas e formam a veia cava. Então, existe um espaço definido entre esses vasos e a coluna, que fica atrás dos vasos. Quando o espaço entre esses vasos é diminuído com relação à coluna, ou seja, eles ficam mais próximos da coluna, acontece que a artéria, que é um vaso sanguíneo mais forte, mais musculoso, ele comprime a veia, que é mais fina, e ela é menos musculosa. Então, cada pulsação que o coração dá, essa veia pulsando também imprensa a veia que está por trás dela em cima do osso da coluna. E essa compressão pode causar também outras alterações na veia, naquele local, que pode dar os sintomas e o que caracteriza essa síndrome. Uma das complicações, para você ter uma ideia, é uma trombose na perna inteira, na perna esquerda, a maioria das vezes. Eu vou mandar tô mandando ilustração aí pro Marco Aurélio, já pode colocar no ar, tá? O trajeto da veia ilíaca esquerda entre a coluna lombar e a artéria ilíaca direita é anatomicamente estreito. Entretanto, algumas pessoas, este espaço é ainda mais reduzido. O negócio já é estreito. Tem algumas pessoas que já nascem com defeito de fábrica ali, né? Levando a compressão patológica da veia ilíaca. Tá aí na tela, quem está acompanhando aí, levando a compressão patológica, ou seja, adoecimento da veia ilíaca esquerda e as complicações decorrentes. Doutor, diz pra gente aí que complicações são essas, né? Que complicações são essas? Você falou aqui, pode ocasionar varizes na região pélvica. Isso, exatamente. Né? Varizes no membro inferior esquerdo. Por que só o esquerdo? Agora você fez uma pergunta maravilhosa. Eu queria comentar também. O pessoal que entende demais desse assunto, os estudiosos, o pessoal que faz estudo científico, eles
fizeram grandes estudos e que mostraram uma relação, André, por exemplo. Pegaram várias pessoas que tiveram esse problema com relação à trombose e investigaram. Nessa investigação, eles descobriram que tinham pessoas com alterações anatômicas desse tipo, em que a artéria pressionava a veia contra a coluna e acabava gerando uma trombose no membro. Esse estudo mostrou que a maioria das vezes isso acontece na perna esquerda, não na direita, justamente pela disposição anatômica, porque é a artéria que comprime a veia dessa perna. Entendeu? Entendi. A artéria comprime a veia que vai para a perna esquerda. Então, quem tem essa alteração anatômica, o que se espera é que haja uma complicação nessa perna. Apesar de que a boa parte também das tromboses, para você ter uma ideia, o estudo mostrou uma relação que existe, que a maior parte das tromboses ocorre no membro inferior esquerdo. Essa relação eles não conseguiram associar a nada. Quando existe alteração anatômica, aí a síndrome, que é a compressão da veia, justifica aquela trombose naquela perna. Mas quando não tem alteração anatômica, não existia uma justificativa, a não ser alguns motivos que podem gerar trombose, como a gente em outro programa também já explicou, dos riscos que existem de gerar trombose. Nesse caso, então, existe uma relação de sexo, por exemplo, vou explicar, sexo feminino. Uma predominância. Uma predominância da mulher. Na síndrome de Cockett. Nessa hora vai ter alguma mulher que vai dizer, meu Deus. Mas a gente é premiada mesmo. Até isso a gente sofre. Então, a maior parte das vezes que foi encontrada essa síndrome, ela foi achada em mulher. Ou melhor, a maior parte em mulher, a menor parte em homem. Entendeu? Outra característica é que é do membro inferior esquerdo. Então, complicações, como você falou, a maioria dos pacientes, André, vem pra gente às vezes nem sempre com uma complicação como uma trombose, nem sempre. As complicações mais frequentes de paciente que vem pra gente são as varizes, podem ser varizes na região da virilha à esquerda, até varizes na região pubiano, entendeu? Até no pubis da mulher, na região da virilha mesmo, e até nos grandes lábios, André. A mulher pode notar que existe um enovelado, uma varize, que ela antes não estava notando e agora começou a notar que cresceu uma varize no grande lábio da vagina dela. E ela acha estranho, porque antes não tinha notado, mas agora começou a notar. Então isso realmente pode acontecer e é uma das coisas que leva a paciente para o consultório com essa queixa nesse local. Outra não é complicação, mas assim, é uma das queixas que pode causar a síndrome, piora da dor na região pélvica, principalmente neste membro, no membro inferior esquerdo. Dor pélvica e dor na região inguinal, podendo essa dor irradiar até como uma cãibra, tipo uma cãibra, para a região do períneo. Que região é essa? A região que fica compreendida entre a vagina e o ânus. Então o paciente também pode sentir uma sensação de peso nesse local. As mulheres, principalmente no período menstrual. Outra queixa que também fazem, que também os pacientes comentam com a gente, o membro inferior esquerdo, ou seja, a perna esquerda, gente, fica um pouco mais inchada do que a direita. E o paciente estranha. Doutor, eu não tinha isso, eu nunca tinha notado pelo menos isso até agora e já tem um tempo que eu estou notando a minha perna mais cansada e essa perna esquerda eu estou notando que está mais inchada do que a outra. E o paciente queixa disso também, que ele tem um sintoma mais importante na perna que tem essa alteração anatômica do que na outra perna que não tem. A complicação com certeza mais temida é a trombose na perna, que pode acontecer uma trombose que a gente chama de uma trombose rizomélica. O que é isso? É na raiz da coxa.
Riso vem de raiz. Então, na raiz da coxa, ou seja, a coxa e a perna, a canela do paciente inteira, ela fica inchada. Inteira. Ela incha de forma bem importante e a dor acompanha esse inchaço. Então, isso a maioria das vezes é um sinal importante de uma trombose nessa perna por conta dessa alteração. Tá. Quero mandar um abraço aqui ao Luciano de Oliveira da Silva, o Fofão, do Pastel do Fofão lá em São Sebastião, que está acompanhando. Né? Um abraço aí, Fofão, muito obrigado pela audiência. Edmilson, vê se tem um áudio rolando aí, mandaram uma mensagem aqui. A doença acomete predominantemente mulheres entre 20 e 50 anos. Não ache ruim não, viu? Se você achar ruim, eu vou no você... não ache ruim não. A doença acomete predominantemente mulheres entre 20 e 50 anos de idade. Exatamente. Já com 20 anos? Já com 20 anos. Antes disso, é muito difícil você caracterizar esse tipo de queixa, porque a grande maioria das vezes o paciente não consegue relacionar uma sintomatologia quanto a isso. Por exemplo, um edema de perna num adolescente de 15 anos. Geralmente é mais difícil a gente achar isso. A grande maioria das vezes, a partir dos 20 anos, é que a paciente começa a se observar mais o corpo e, às vezes, ela queixa justamente disso. A grande maioria das vezes, a queixa vem principalmente de sintomas menstruais, André. Na época da menstruação, aquela paciente ela vai notar que a perna esquerda está inchando mais do que a outra, a perna esquerda está pesando mais do que a direita e a região, às vezes, da virilha e a inguinal, que é essa parte da virilha à esquerda, ela fica tendo como se fosse até, André, mais dor à esquerda do que à direita. E aí ela fica na dúvida. Às vezes é um fato até que leva a paciente a ir, por exemplo, para um ginecologista. Sim, eu ia falar sobre isso. É isso. A achar que ela tá, por exemplo, com um cisto de ovário, achar que ela tá com algum problema no útero, achar que ela tá com algum problema ginecológico. E, na verdade, o problema dela é vascular numa região ginecológica. Entendeu? É o que ela menos vai pensar. Exatamente. Não é? Exatamente. Ela vai pensar que é um problema ginecológico. Exatamente. Vamos lá. Tem participação aí pelo 99639-8389. O assunto é síndrome de Cocket com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Olha a Neide de volta. Opa! Tudo bem, meu querido, com você? Bem. Como é que você está? E aí, o pessoal da 91, como é que está? Bom. Que Deus abençoe, uma chuva maravilhosa, né? Que Boa Deus demais. permitiu. Que coisa linda, né? Verdade. E hoje você está com um convidado que é o doutor Aquiles. Isso. Esse homem maravilhoso também. Ninja. Que Deus abençoe a vocês. A Neide já está ligadinha. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família, meu amigo André Pepe. Amém. Aquele abraço da tua ouvinte Neide de todas as tardes, que no momento esteve ausente um pouco, mas estou de volta. Com André Pepe, com o doutor Aquiles. Aquele abraço. Valeu, Neide, muito obrigado. Mais uma vez, o Pastel do Fofão tem mensagem aí da Edneuza Gadi daqui a pouco. Doutor, quais são os exames que podem auxiliar no fechamento desse diagnóstico, né? Outra coisa, o diagnóstico nesse caso, ele é clínico ou ele é complementar? Ele é um complemento dos dois, o clínico e os exames também. Sim. E que exames são esses? Isso. O clínico complementa demais, André. Na verdade, ele é complementar. Mas, juntamente, clínico e imagem. Não tem como chegar de cara, para você ter uma ideia. Esses estudos a que eu me referi logo no começo, observou que a síndrome era achada, a alteração era encontrada quando o pessoal avaliava os pacientes com queixa naquele membro e uma queixa importante, como se fosse uma queixa vascular naquele membro, ou até uma queixa ginecológica que não se achava motivo para aquele lado. E aí era investigado a alteração vascular e eles achavam isso. Então, normalmente, o diagnóstico ele é clínico, mas ele é confirmado com o diagnóstico de imagem. Tá. Porque, como a gente comentou aqui agora, a maioria das pessoas, das mulheres, né, que tem isso, às vezes vão para o ginecologista
pensando em algum tipo mioma e alguma patologia ginecológica e acha patologia vascular. Então, quando o ginecologista suspeita ou quando o vascular suspeita de um comprometimento de varizes naquele referido membro, que é o esquerdo, e ele tem sintomas compatíveis com uma suspeita dessa síndrome, o vascular pode pedir um exame mais simples, que é o ultrassom vascular, ultrassom com Doppler. Certo. E aí ele vai mostrar sinais que indicam a compressão da veia. Que sinais são esses? No ultrassom, a gente meio que capta a velocidade que o sangue passa naquela veia ali, numa determinada altura em que normalmente há a compressão, ou melhor, o encontro. Naquela anatomia que a gente colocou, fica a veia e a artéria passando naquele local ali. Entendeu? Então, naquele local, com relação à vértebra, né, ao osso da coluna que a gente viu, quando se faz o ultrassom, vai se medir a velocidade no determinado local da veia e vai observar diminuição da velocidade se houver uma compressão e uma velocidade normal se não houver compressão. Certo. Entendeu? Na verdade, o ultrassom ele não consegue ver, nem sempre consegue ver 100% das obstruções da veia se houver essa síndrome. Nem sempre se consegue caracterizar certinho a compressão no ultrassom. Às vezes precisa de outro exame de imagem que a gente pode lançar a mão, como um exame de imagem. Depois do ultrassom, se não ficar bem caracterizado, pode ser pedido uma angiografia, que é um exame que a gente punciona a veia com uma agulha e injeta contraste. E o contraste é tipo uma tinta que quando a gente coloca um raio-x, ele consegue me mostrar direitinho o sangue passando pela veia, e naquele local em que a artéria comprime a veia, vai acontecer uma imagem sugestiva de fechamento dela. Ou seja, exatamente, ó, quem tá no NN Play acompanha aí que a imagem é essa mesmo. A gente punciona a veia, injeta uma substância que chama contraste, e essa imagem vamos chegar nele. Não é esse não. Vamos chegar nele. Então, a gente injeta uma substância que chama contraste, e essa substância ela vai mostrar a imagem da veia sendo interrompida. Literalmente, a tinta vai passar por aquele local, e naquele local em que a artéria aperta a veia, a tinta ela é interrompida naquele local. Ou seja, praticamente uma parte passa bem menor do que a parte anterior à compressão, mas naquele local da compressão fica como se fosse uma imagem meio branca, mostrando que a artéria está interrompendo a passagem da quantidade de contraste que você injetou. Então, entendi. Normalmente clínico, o exame de imagem pode ser ultrassom, mas esse exame de imagem, que é a angiografia ou a tomografia com contraste, é bem mais esclarecedor nesse caso, principalmente em pacientes, por exemplo, com excesso de peso. Certo. Tem a angiotomografia também, e a angiorressonância também. Ressonância nuclear magnética do abdômen e da pelve. Isso. São exames mais que a gente chama de invasivos, porque são exames que a gente tem que puncionar a veia. O ultrassom não precisa puncionar a veia. Sim. E aí seria um exame mais fácil de você solicitar, mais fácil de realizar, entre aspas, mas a angiotomografia ou a angiorressonância mostra claramente, sem muitas dúvidas, com relação à parte de imagem tanto do abdômen quanto da pelve. Tá. Tem mensagem aí, 99639-8389. Solta aí, Satanás. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Aqui já estava com saudade do senhor. Pensei que o senhor tinha saído, eu não ia participar mais do programa. Mas que bom que o senhor está aí hoje, né? Só para lhe desejar os parabéns de volta, que eu gosto demais do seu programa, André. E obrigado. Gosto do doutor Aquiles. Doutor Aquiles mora no nosso coração e não paga aluguel, né, doutor? Família Gadia tem maior estima pelo senhor. Um beijo, um bom fim de semana para todo mundo. Que Deus continue nos abençoando, tá bom? Muito bem, um abraço aí, Ednilson, muito obrigado aí. Deus abençoe, querida. Pela deferência aí, tá? Muito obrigado, Deus abençoe você, excelente tarde para você. Doutor, é o seguinte, o tratamento, por exemplo, é um tratamento que o procedimento é realizado, por exemplo, as pessoas que apresentam sintomas podem ser tratadas com uma cirurgia minimamente invasiva. Agora sim, Marco Aurélio, bota aquela imagem daquela primeira imagem lá,
Não, essa não, a anterior. Na sequência, isso aí, essa daí, né? O procedimento é realizado em hospital com anestesia local, com sedação leve ou com anestesia geral. O procedimento dura cerca de 2 horas e a alta é no mesmo dia ou no dia seguinte ao procedimento. Não há necessidade de internação. O procedimento é minimamente invasivo, bota lá, através de uma pequena punção na virilha ou no braço, sem a necessidade de cortes. Essa primeira imagem é uma coisa que você colocou mesmo, tá? Aquela da injeção lá, ali onde a paciente tá, o médico tá ali com luva, né? Tá Isso. vendo ali. É aquilo dali, doutor, então. É essa daí, essa aí mesmo. É isso Exatamente. Aí, né? Antes de chegar aí, só complementando a história da imagem, André, por que pedem do abdômen e da pelve? Porque alguns problemas vasculares, por exemplo, eles podem acontecer no abdômen e comprometer a pelve. Por exemplo, varizes pélvicas. Elas podem ter uma origem na veia que vai da pelve até o rim esquerdo, por exemplo. E aí a pelve é debaixo do umbigo? Pelve a pelve é essa região que fica na virilha. E a parte de baixo do umbigo para próximo da virilha, ou que pega toda a parte da virilha, é a pelve. Então, as veias que... É mais para baixo, né? Que pega toda a parte do períneo, que eu falei. A pelve, na mulher, o homem também tem pelve. É a mulher e o homem. Tem pelve. Pronto, então a pelve é debaixo do umbigo ali, antes da área de lazer ali, né? Pronto. Também pega a área de lazer. A área de lazer está contida na pelve. Ah, então tá certo. Entendeu? Então, quando se pede de abdômen, a gente pede pensando em algum comprometimento também de veias que possam causar esse tipo de sintoma, porque como a gente está investigando, e uma das queixas do paciente é o comprometimento da perna esquerda, a gente investiga se existe, por exemplo, varizes pélvicas que possam estar causando esse problema naquele local, e que essa veia, por exemplo, que vai desde da virilha até o rim esquerdo, ela está bem dilatada, ela pode estar bem dilatada. Uhum. E aí, nesses casos, ela poderia causar esse tipo de queixa sem que fosse a síndrome de compressão. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente pede também do abdômen e da pelve. Com relação ao tratamento, boa parte das vezes a gente inicia um tratamento clínico pensando na melhora dos sintomas do paciente. E, claro, evitar complicações maiores, uma das mais temidas, a trombose do membro, podendo levar a uma embolia pulmonar, a uma complicação da perna, podendo levar a um risco, se não tratado, a um risco de perda de membro, amputação. Então, o tratamento minimamente invasivo, que a gente chama, é um tratamento como mostrou a imagem. A gente punciona uma veia como se fosse fazer um soro, por exemplo. Certo. Só que essa veia ela é mais profunda, é a veia femoral. Bota na tela, Marcão, aquela primeira lá. Isso. Então, a gente punciona a veia e passa por ela um fio guia. Esse fio, ele vai nos guiar por dentro da veia, porque é um procedimento com um raio-x ligado em tempo real. Certo. Não é mais aquela foto de raio-x que a gente faz quando vai fazer radiografia normal. Certo. Esse raio-x, ele funciona em tempo real. Enquanto você vai mexendo, ele está ligado ao raio-x e você observando o que acontece dentro do corpo. Então, quando a gente passa o fio guia, ele vai nos guiar por dentro da veia até o local em que a gente injeta o contraste e observa que está a compressão. Exatamente. Acho que o pessoal não vai conseguir ver, mas que está no NN Play. Mas quando isso acontece, a gente observa que existe a compressão naquele local. O ideal é que se faça a veia ficar mais resistente à artéria. Pronto, essa é uma imagem de controle. Pós-tratamento. Quem está no NN Play acompanha essa imagem. Essa é uma imagem de controle. Então, o que acontece, André? Como eu comentei anteriormente, a artéria ela é um vaso sanguíneo grosso, musculoso. A parede dela é bem musculosa mesmo. Uhum. Já a veia, ela apesar de ser calibrosa, mas ela tem uma parede fina. E uma compressão de uma parede musculosa da artéria em cima dela consegue fechá-la. Então, qual é o objetivo do tratamento minimamente invasivo? Fazer com que a veia se torne resistente, ou seja, dar um suporte por dentro dela para que ela fique
resistente àquela compressão. O que é que a gente faz? A gente coloca, aí aquela imagem vai ser legal, a gente coloca um stent na veia. É isso daí. É esse aí. Stent é isso aí. Esse stent... Vai colocar isso por dentro da veia para ajudar a aumentar a calibragem dela. Isso aí é praticamente, eu posso lhe dizer assim, parece um canudo. Isso, era o que eu ia falar. E é o que ele é. Um canudo de uma liga metálica. Muito resistente. Muito resistente, mas apesar disso é uma liga metálica que não induz, ou melhor, é feita para induzir o mínimo de resposta possível do corpo, porque nosso corpo reage. É um corpo estranho, na realidade. Estranho, entendeu? Então é um mínimo de reação ele causa. E esse stent, ou esse canudo de metal, ele é colocado dentro da veia e é insuflado, ou seja, a gente coloca um balão dentro dele e abre ele. De forma que quando ele está aberto, ele não fecha mais. Entendeu, André? Então, quando ele abre, ele fica como se fosse uma estrutura de metal no formato de um canudo. E aí, quando a artéria tenta apertar a veia, ela não consegue mais, porque agora tem uma estrutura de metal dentro da veia, deixando ela resistente à compressão. Então, esse tratamento, ele é extremamente eficaz para quem tem essa síndrome, para evitar que a paciente tenha complicações como a trombose uma trombose extensa dessa perna que tem essa alteração, entendeu? A mais temida é ela, mas a gente consegue fazer esse tratamento. O ideal é que ele seja feito antes de ter trombose, André, porque às vezes o que é que acontece? O paciente tem a trombose, a gente precisa primeiro tratar a trombose dela para depois tratar a alteração. Entendeu? Então é muito importante que uma paciente seja diagnosticada previamente para que seja tratada de maneira eficaz. Tá, um dia eu vou filmar o que esse cara fica fazendo pra mim aqui. Não é possível. Vou filmar e vou colocar no ar aqui. Não bota Vou botar no ar. Não bota no ar, não. O YouTube não ia passar não. Não ia passar não. Você é um infeliz. Ia fazer sucesso no YouTube. Ia fazer um sucesso besta. Tá certo. Então me diz uma coisa. Tá certo, a gente já descobriu aqui que a síndrome de Cox é mais predominante em mulheres a partir de 20 até os 50 anos. Isso. Que acomete mais a perna esquerda do que a perna direita. Agora, vem cá, isso é do nada, Tem algum fator de hereditariedade importante? Ou é premiada? Ela foi premiada. Além de menstruar todo mês, ela também tem esse negócio aí. Pois é, por incrível que pareça, não existe uma relação direta ainda. Ninguém descobriu ainda uma relação que possa dizer assim: se a pessoa tem essa síndrome, a filha dela ou o filho dela vai ter. Ainda não tem uma determinação, uma relação hereditariedade concreta, você possa dizer assim. Todos os pacientes que têm essa síndrome, que têm essa alteração anatômica, nasceram com essa alteração, os filhos deles também vão ter essa alteração. Entendeu? Porque isso realmente, como você falou, a pessoa foi premiada. Ela nasceu com aquela alteração e aquilo vai acompanhar ela pro resto da vida. Tem pessoas que terminam a vida e não tem complicação nenhuma, por incrível que pareça. Mas quando existem complicações, por exemplo, uma das mais temidas, a trombose, realmente são complicações que preocupam, porque são resultados às vezes bem complicados de tratar e com resultados nem sempre tão bons com relação à recuperação, André, porque às vezes o paciente fica com sequela. É muito... Fala, o que você quer falar aí pra nós? É pra eu ler a mensagem aqui, né? Ele manda mensagem aqui. A Neide, né? Um grande abraço, Neide, pra você. Olha, eu tô no finalzinho aqui, né? Quase no finalzinho pra gente acabar aqui o programa. Doutor Aquiles, agora, tem alguma maneira de prevenir isso? Ou não tem como prevenir? Porque a gente já falou que é um estreitamento, é uma compressão. Isso. A gente já nasce com ela. Algumas pessoas, o negócio já nasce estreito em todo mundo. Mas tem pessoas que são mais premiadas ainda. E aí vem mais estreito ainda, né? Isso. E agora, a pergunta: tem algum caso que precisa ser cirúrgico? Tem. No caso, se for uma trombose, se a paciente tiver uma complicação, cirúrgico do ponto de vista, sim, cirurgia aberta, né? Você está falando. Pode existir essa possibilidade se houver se não houver a possibilidade de um tratamento por dentro da veia. Por exemplo, se houver uma trombose tão grande na coxa
e na perna, na panturrilha, a ponto de comprometer a circulação da perna. Aí, nesses casos, quando a gente não tem a opção de fazer um tratamento por dentro da veia, pode ser optado por fazer uma cirurgia aberta, para poder retirar os trombos da veia. É mais arriscado, porque quando a gente mexe nesses trombos, eles podem se deslocar e irem para o pulmão. Então, geralmente, não é uma primeira opção que a gente faz. Então, o tratamento de eleição geralmente é medicamentoso se houver uma complicação com relação à trombose. Se não houver trombose ainda, a gente faz o tratamento minimamente invasivo, que foi esse que a gente comentou. Com relação ao que você falou, a prevenção, André, o ideal nesse caso é fazer o que o brasileiro menos faz: prevenir. Sim. Como é que eu vou prevenir? Se o paciente tem sintomas de inchaço na perna, geralmente numa perna, principalmente a esquerda e não a direita, a esquerda incomoda mais, a esquerda incha mais, a esquerda dói mais quando eu vou caminhar, por exemplo. Quando eu passo mais tempo em pé, quem me incomoda é a perna esquerda e não a direita. Isso pode acontecer com outros problemas também? Pode. Se o paciente tem varizes mais calibrosas, ou se o paciente tem, por exemplo, uma insuficiência de veia safena, se a veia safena não está funcionando bem, ela é calibrosa também, então o paciente pode ter alteração nessa perna e não na outra. Então, se o paciente tiver esse tipo de alteração que lhe incomoda no dia a dia, que lhe atrapalha fazer algumas coisas, que ela nota que a perna tem inchado cada vez mais. Para as mulheres que quando descansam carrega a perna, né? A mulher trabalha praticamente dobrado, 24 horas no dia, né? Então, para as mulheres, se elas notarem que no período menstrual existem esses sintomas, por exemplo, peso, cansaço, incômodo, aumento de varizes apenas mais nessa, principalmente queixas na região da virilha, na pelve, notou que não tinha, mas agora começou a aparecer algumas varizes na região da vagina, por exemplo, entendeu? Na hora que ela estivesse examinando em casa, ela observou isso, ela procura o especialista, pode ser o ginecologista para ser orientada, mas vale a pena ela ser avaliada pelo vascular, porque ela pode ser portadora dessa síndrome, e se ela for portadora, ela tem tratamento para ela ficar boa e o resto da vida não ter mais complicação. Então, a melhor prevenção para quem tem esse problema, André, é se observar os sintomas que acontecem, e se eles forem predominantes, ou seja, se eles acontecerem mais na perna, na coxa esquerda, elas procurarem um cirurgião vascular para poder ser investigado se existe essa compressão ou não dessa veia nesse paciente, para poder ser tratado. Perfeito. Muito bem. Conversei com o Dr. Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular, atende aqui no Comercial Metropolitan, na Avenida Deputada Ceci Cunha. Anota os telefones aí do consultório: 3530-8440 e telefone WhatsApp 99961-4310. Repetindo, 3530-8440 e 99961-4310. Dr. Aquiles Lima também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. E atende também no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro da cidade. Tá, doutor Aquiles? Muito obrigado pela concessão da entrevista. Sexta-feira vai estar comigo aqui, né? Deus permitir, meu amigo. Amém. Vamos lá, né? Então, muito obrigado pela concessão da entrevista, né? Lembrando para você, é o seguinte, gente, eu quero fazer uma homenagem aqui. Queria pedir ao Edmilson Melo para tirar esse BG agora, que ontem, né, foram sepultados esses dois heróis aí da Polícia Rodoviária Federal, barbaramente assassinados por um errante, né? Um cidadão que tinha 27 crimes nas costas, estava solto. O inocente, né? Inocentezinho. Inocentezinho. Então, nossa homenagem dessa semana, a gente vai fazer isso toda semana agora, a Polícia Rodoviária Federal, esses dois heróis, esses dois pais de família, né, que foram sem nenhum tipo de defesa, né, foram pegos de surpresa. O cara estava andando, eles foram socorrer uma pessoa que estava com um veículo numa pane, numa rodovia. Ele apareceu, estava tumultuando o trânsito, os policiais foram abordá-lo, ele inadvertidamente, sem ninguém esperar, pegou a arma do policial e sacou e ceifou a vida dos dois. Fica a nossa homenagem aqui a esses grandes heróis da Polícia Rodoviária Federal e também de todas as polícias. Toda a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todas as forças de segurança, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, né?
a quem o nosso país deve tanto, né? E ainda tem gente que ainda reclama e não gosta, ainda critica, né? Então eu, como quem me conhece já sabe o que é que eu defendo e quem eu defendo. Eu defendo a lei, defendo a ordem, defendo a moral, os bons costumes, defendo o ser cristão. Fica o nosso registro aqui lamentando, né, profundamente a morte desses 2 heróis. Que Deus acolha em seus braços e conforte a família e os filhos desses que se foram nessa semana de forma tão bárbara. Edmilson Melo, muito obrigado pela técnica, muito obrigado, Marco Aurélio, pelas imagens e caracteres. O Saúde em Foco foi oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió, 4009-6001, para você marcar suas consultas e exames. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Deus abençoe você. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Tá? O STF, inclusive, essa semana disse que o bafômetro é sim obrigatório, e tem que ser mesmo. O cara que bebe não deve estar dirigindo porcaria nenhuma, não, tá? Quer ir beber? Chama o Uber, né, Edmilson Melo? Chama o Uber, enche a cara, meu filho. Se você quiser beber, chame o Uber, beba até cair. Agora não vai beber para dirigir não, porque o bafômetro é obrigatório. Se você negar, não tem conversinha não. Você vai pro xadrez mesmo, 3 mil contos de multa e o carro é apreendido e a sua CNH suspensa. E eu ainda acho pouco, devia ser 10 mil reais essa multa pro cara não beber e dirigir de jeito nenhum. Não é verdade? Fui. Vem aí o gostosinho de Palmeira dos Índios, Sérgio Paulo, DJ Sérgio Paulo. Olha, tá um frio da boba aqui. E é o seguinte, esse cara vai esquentar tudo. Quando ele entrar no ar aqui, o rádio derrete, é tudo, meu filho. Vai esquentar tudo aqui. Excelente final de semana pra você. Até segunda, se Deus quiser. Tchau. Você está na ZYS